Salmo 77. Insistir no religioso é pecar com contumácia. Suba até Deus a minha voz e clame. Suba até Deus a minha voz e Ele há de escutar-me. É assim que se pronunciam os povos primitivos plantados no coração do planeta Terra, que eles desconhecem de todo e imaginam o firmamento sobre as suas cabeças como o imenso palácio onde Deus mora e os abismos sobre os seus pés como a obscura morada dos mortos. Nas aflições multiplicam as preces, mãos levantadas, olhos levantados ao céu, joelhos em terra. Autoflagelam-se quando tarda o socorro que insistentemente pedem num clamor cada vez mais gritado. Chegam a imolar os próprios filhos a Deus para que Ele atenda às suas preces. Se depois de tudo Deus ainda se mantém calado, inativo, distante, indiferente, concluem que os seus próprios pecados devem ser tantos e tão ofensivos que têm de ser castigados. Só isso explica a seus olhos, contudo de infantil, que Deus no seu distante céu não atenda às suas angustiadas preces. Dia e noite andam errantes, cozidos de medo, indignos da atenção de Deus. Multiplicam os jejuns e os silícios e pagam aos sacerdotes para que intercedam por eles nos altares. Quando por fim as causas das angústias naturalmente desaparecem, interpretam o facto como um milagre de Deus e voltam a erguer os olhos e as mãos ao céu e de joelhos em terra agradecem-lhe os seus favores e aos sacerdotes pagam novos sacrifícios agora da ação de graças. São assim os povos primitivos, plantados no coração do planeta Terra, entre o céu sobre as suas cabeças, tido por eles como o imenso palácio de Deus e os sinistros abismos sobre os seus pés, tidos como a morada dos mortos, com os sacerdotes a fazerem a ponte entre eles e Deus lá longe. Esta infantil experiência religiosa prosseguida durante séculos acaba interiorizada no ser viver dos povos e quase passa a fazer parte do seu ADN. E ainda hoje, no início do terceiro milénio após Jesus, os povos continuam a manter comportamentos idênticos. Os próprios sacerdotes não desistem do seu privilegiado estatuto social de intermediários e tudo fazem não para que os povos cresçam e os dispensem, mas para que os povos permaneçam no infantil e no ingênuo. É por isso que as religiões, desde os povos mais primitivos, sempre têm prosperado, com os sacerdotes a ocupar lugar de destaque à parte dos demais. E tudo o que é obra humana anda marcado pelo Deus religião lá longe e alto. Nada do mundo dos povos, a pintura, a escultura, a música, a literatura, a mística, a economia, a política, a lei, se libertou de raiz do religioso dos povos primitivos, quando o religioso dos povos é o pecado original da humanidade. Insistir no religioso é pecar com contumácia, o que prefaz um pecado estrutural que os povos têm de erradicar, sob pena de deixarmos irremediavelmente de crescer na história em sabedoria, liberdade, sororidade, protagonismo. O religioso dos povos primitivos é a primeira manifestação subcultural da idolatria, o pecado dos pecados, que urge erradicar do ser, viver, atuar, pensar, falar dos povos. Só os profissionais da mentira, entre os quais se contam todo o tipo de sacerdotes mercenários do poder religioso, político armado e financeiro, é que trabalham dia e noite para impedir que os povos cresçam e os dispensem. Percebemos então porque em seu tempo os chefes dos sacerdotes do templo de Jerusalém odeiam tanto Jesus. Ninguém, aos seus olhos, não suportam a luz que o seu ser, viver, atuar, pensar, falar humano, desarmado, maiêtico, desperta na consciência das pessoas, dos povos.
Na sua fragilidade humana adulta, sempre desarmada, Jesus experimenta-se plena e integralmente habitado por Deus Abba Mãe, por isso o seu Filho muito amado e o primogênito de muitos irmãos, que somos todos nós, já nascidos ou a nascer, todos diferentes, todos iguais. Já quanto a Deus, nunca ninguém o viu. E o que dele podemos conhecer, à medida que conhecemos Jesus, não coincide em nada com o Deus dos povos primitivos. O conflito entre o nosso ser, viver, atuar, pensar, falar, o mesmo de Jesus e o dos chefes de todo tipo de poder, torna-se inevitável, martirial, duélico. Porém, assim como o ser, viver, morrer de Jesus põe a nu que o Deus da religião e do ateísmo é um ídolo cruel, sádico, pai da mentira e o descriador do humano, o mesmo faz o ser, viver, morrer histórico das discípulas dos discípulos. E à medida que nos deixamos conduzir pela mesma rua de Deus Abba Mãe, acabamos a concluir que ele vomita todo o tipo de sacerdotes que trabalham dia e noite para manter os povos no infantil e no ingênuo, de modo a continuarem a ser olhados como os seus representantes, quando são os mais influentes profissionais da mentira. É por isso que toda a aposta de Deus Abba Mãe para desenvolver o humano reside nos povos empobrecidos do planeta, as vítimas maiores dos sacerdotes mercenários do Deus e da religião, poder político e financeiro. Porém, o levantamento, movimento insurrecional político desarmado dos povos acontece na história à medida que nós, povos do planeta, nos experimentamos como Jesus, habitados por Deus Abba Mãe. A partir desse momento, fazemos definitivamente nossa a mesma fé maêutica não religiosa de Jesus e definitivamente nosso o seu mesmo ser, viver, atuar, pensar, falar na história. É o fim do Salmo 77, o livro dos Salmos, versão 3º milénio, também para ateus, Étimo Editores, 2012. Com o meu abraço.